Vocês que têm a Bíblia, abram no livro de Samuel, no segundo livro, capítulo 13. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. O tema para rápidas palavras é o violador de mentes e corpos. Uma vez que envolve jovens, exatamente com jovens. Diz assim, o versículo 1 do capítulo 13 de 2 Samuel. Aconteceu depois destas coisas que Absalão, filho de Davi, tinha uma bela irmã chamada Tamar. E Amnon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Notem que esse texto vai dizer, não sei se vocês pegaram pela leitura, que o filho de Davi, chamado Amnon, ele era irmão de Absalão, e Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, e Amnon apaixonou pela irmã de Absalão, que era irmã de Amnon. Até aqui, nada está correto. A gente fala assim, até aqui poderia estar tudo certo, mas não está correto porque, na verdade, são irmãos e não poderia acontecer isso. O versículo 2, ele vai dizer que e angustiou-se Amnon a ponto de adoecer por sua irmã Tamar, pois sendo ela virgem, a Amnon parecia impossível conseguir fazer alguma coisa. O versículo 2 vai dizer que vocês jovens, claramente, tanto os meninos quanto as meninas, devem tomar muito esse cuidado. Vocês sabem que a gente vê, eu particularmente nunca vi, acredito porque tem gente que é capaz de fazer, mas acredito mais no poder de Deus para poder reverter a situação. Mas que tem gente que é capaz de fazer qualquer coisa para conquistar uma pessoa ou acabar com um casamento, acabar com um namoro, isso tem. Qualquer pessoa é possível fazer isso. Leva e faz trabalhos terríveis. Aí muitas das vezes existem pessoas que não têm compaixão, pessoas que não têm sequer temor a Deus, vai a um terreiro de macumba, a um qualquer outro lugar e faz. E tem aqueles pastores que gostam de aproveitar certa situação e fala, você fizeram um trabalho para você, fizeram isso e você está sendo vítima disso. Então assim, eu disse que vou falar para vocês de um violador de mentes e de corpos. Que esse violador, ele não aparece de um momento para o outro. Ele não chega repentinamente, exatamente naquele momento, se é rapaz, para falar algumas coisinhas adocicadas no ouvido de uma moça, ou de uma moça que olha para um rapaz, faltando apenas o engolir com os olhos, né, vamos dizer assim, louco para que ele chegue. Não é assim. Esse violador, ele é tão sagaz que ele prepara, ele estuda a oportunidade. Amnon foi um rapaz desse. Se fosse só Amnon, era fácil de até entender, mas Amnon tinha. Então assim, o violador não chega do dia para a noite. Ele sabe esperar, ele finge muito. Notamos que o verso 2, ele diz que ele angustiou a ponto de adoecer por sua irmã. Mas nós vamos ler mais à frente e vamos notar que é tudo mentira. É mentira. Ele não adoeceu coisa nenhuma. Então, assim, para vocês jovens, a igreja preza muito pela questão do trabalho que vocês precisam saber, de não entrar a um jugo desigual para um namoro. Eu sei que tem uns que já estão na idade de namorar,
outros são ainda bastante criança, não deve pensar nisso, mas assim, deve se preparar para isso, porque esse assunto às vezes ele não é trabalhado na igreja. Ser preparado apenas quando fica sabendo, às vezes descarrega muito sobre vocês jovens, mas vocês jovens precisam estar preparados. Então assim, o que eu quero dizer para vocês é que há um certo disfarce da pessoa que quer violar a mente e o corpo. Ele chega, ele aceita Jesus como Salvador, se apertar um pouquinho ele até batiza nas águas, mas na verdade o que ele está querendo mesmo é aquela sua presa. Ele não quer nenhum compromisso a não ser, ele entra até dentro da casa dos pais, tanto da moça, ou ela entra na casa da mãe da moça, do pai do rapaz, do pai da moça, da mãe do rapaz, como se ele fosse a coisa enviada por Deus. É necessário tomarmos esse cuidado. O versículo 3 vai dizer: e Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito astuto. Ou seja, esse rapaz tinha um primo que ele entra na história para fazer todo o regaço. Ele quem diz o que vai ser feito para Aminon. E Aminon aceita a proposta dele. Aí o verso, dando sequência aos textos. E este lhe disse: veja, ó filho do rei, por que estás te debilitando dia após dia? Não quer me dizer o motivo? E Aminon lhe respondeu: eu amo Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Ele confessa para o amigo e primo que ele estava apaixonado por essa menina. Aí o versículo 4. Ele diz, o versículo 5 vai dizer: e Jonadab lhe disse: deita em tua cama e finge que está doente. E quando teu pai vier para visitar-te, dize-lhe: rogo-te que me envias a minha irmã Tamar rogo-te que me envies a minha irmã Tamar, para que me dê de comer e prepare diante de mim alguma comida, de modo que eu coma de suas mãos. Isso é o amigo. É o amigo que disse para o outro. O primo, né? Então, amizade, às vezes, você não vai poder chegar e falar para o seu amigo: eu estou namorando filha de fulano de tal. Com o nosso vocabulário, sim, eu sei que vocês ouvem isso muito, tanto na televisão, tanto na escola, não se filtra isso. Mas vocês vai ouvir que o amigo vai dizer: você já pegou ela? Não, fiz não, ainda não. Isso é muito mole. E assim, com muitas outras conversinhas, o amigo vai levar você a criar um sentimento de que está sempre atrás. Porque às vezes você pode até dizer: as amigas ou os amigos, no seu envolvimento conjugal, seu namorico, fazem coisas que você não quer fazer, mas os seus amigos vão dizer: não pode fazer, que isso é tudo normal. Isso é uma violação de mente e de corpo. Você quer manter resguardado, mas o amigo que se diz amigo, que é sagaz, que é astuto, vai organizar um meio para que você tenha sucesso, ou que você seja vítima de uma pessoa que quer acabar com a sua vida. Eu vou por essa. Não que você queira ter sucesso com uma coisa dessa, mas que alguém quer acabar
com a sua integridade. Alguém quer aproveitar dessa situação. Aí o versículo 6 vai dizer que Amnon deitou e fingiu que estava enfermo, e quando o rei chegou para visitá-lo, no caso o rei Davi, ele fez um pedido para que a sua irmã fosse lá e preparasse bolo para ele. Esse bolo aqui, eu vou dizer assim, o texto diz bolo, mas eu vou usar para vocês aqui, fazer uma explanação, uma conjectura mais, que possa ser mais bem aplicada. É a sua veste, é o seu contato físico, é o que você tem de preciosidade. Você vai colocar na mão de um violador? Alguém que está fingindo que é crente? Alguém que está fingindo que é santo? Alguém que batizou, que até tem coragem de tocar no pão da ceia, que é uma das coisas mais sagradas e mais mortal que existe? É para este que você vai vestir a roupa? Eu vou usar para as meninas. Veste a roupinha, a sainha curtinha. Faz aquela foto, aquele biquinho lá na câmera. Para os meninos, mostra a barriguinha. É o melhor que você tem. É o que você tem de interessante. Foi isso que a Tamar tinha de interessante. Ela sabia fazer um bolo como nunca. E ela o levou para aquele homem que estava fingindo de doente. E que era o seu irmão, que tinha manipulado. Eu preciso de Tamar aqui. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que o versículo 7 diz que Davi enviou Tamar à sua casa para que ela preparasse comida para Amnon. O versículo 8 diz que Tamar foi à casa de seu irmão e ele estava deitado. E ela tomou farinha e amassou e fez um bolo diante dele e o cozeu. O versículo 9 diz que ela tomou a assadeira e ofereceu diante dele, mas ele recusou a comer. E disse a Amnon: retirai-vos todo da minha presença. Todos os que estavam diante dele teve que retirar. Ou seja, o violador de mente está começando a mostrar a sua cara. O violador de mente é aquele que consegue talvez um beijo e depois vai falar para o primeiro amiguinho que ele tem e já vai sair falando coisas a seu respeito. E o que mais a gente ouve? A gente ouve isso. Ah, fulano de tal é muito fácil, fulana de tal é muito fácil. Vocês têm um bolo, vocês têm uma veste, vocês têm um corpo que é o melhor que vocês têm. É preciso tomar cuidado disso. O versículo 11 diz: e quando ela pôs diante para ele que comesse, ele agarrou-a e disse: vem, minha irmã, e deita-te comigo. O versículo 12, ela disse que não iria, porque em Jerusalém aquilo não poderia acontecer. Vamos trazer para os nossos dias. O que de vocês que terão oportunidade talvez de entrar na faculdade, de vocês que vão entrar na faculdade, lá na faculdade, o que mais se pergunta às vezes é a sua vida particular. O que você é, o que você fez, o que deixou de fazer, se você obedece pai, se você é uma crentinha, é um crentinho. Vai acontecer muito disso. As pessoas querem tomar a sua reputação, porque aqui na igreja não pode fazer isso, mas lá pode. Tamar foi muito intransigente ao dizer, ela exigiu dele, e intransigente e exigente, ela disse que não poderia, porque em Israel aquilo não poderia acontecer. Mas se Amnon quisesse, ele poderia solicitar ao rei que ela fosse à casa dele e fizesse isso. Só poderia por liberação do rei, mas claramente que o rei não iria, porque ela era irmã dele. Davi tinha conhecimento disso, mas ele não importou. E o
trágico acontecimento vem, que após ele ter feito isso com ela, ter deitado com ela, ela sabendo que iria passar vergonha, ele não sequer deu ouvido para ela. Ele foi a fundo. Mas depois de tudo isso ter acontecido, Amnon teve uma vergonha terrível de Tamar. Ele não queria nem saber de Tamar. Às vezes isso que acontece. Frustração. Porque paixão não é amor. Amor suporta, paixão não. Se alguém disser que está apaixonado, ele não te ama como deveria amar. Ah, estou apaixonado por tal menina. A paixão, ela morre. Para encerrar aqui, só quero dizer que depois de todo esse acontecimento, que esse rapaz, juntamente com um colega, violou a mente, fez uma violação de mente, de corpo, abandonou Tamar, veio tragédia depois, porque Absalão foi a ponto de matar Amnon. Ele não gostou da situação e veio matar. Eu não vou dizer a respeito da morte física, mas vou dizer a respeito da morte espiritual, que muitos desses casos têm matado espiritualmente. Muitos, mas muita gente. Digo até para nós que somos casados responsáveis, se não tomarmos o cuidado, agimos como verdadeiros violadores de mente. Jovens, tomem cuidado com as pessoas que vocês fazem companhia. Ontem mesmo, a Polícia Federal e Polícia Civil desbancou uma das maiores quadrilhas de aliciamento de jovem para o mundo da prostituição. Tinha deputados, tinha empresários, tinha vereadores, prefeitos, todo tipo de gente dessa cúpula que o diabo reina no meio deles. Sejam temerosos a Deus, porque assim vocês terão dias bons, dias abençoados. Quer ter uma família? Guarde o bolo que você tem, que você sabe fazer para exatamente esse dia. Tamar sabia como ninguém fazer um bolo, mas ela sofreu uma violação, porque um primo dela a colocou no quarto com um primo dela. Foi sagaz, astuto. Então o que eu peço para vocês, como alguém que tem responsabilidade com esse conjunto, que tem um carinho muito grande por vocês, digo isso de coração, preocupo com vocês. Sei que tem muitos de vocês que na igreja está sob a liderança da juventude, na escola, sobre a direção da escola. Sempre vou ter um carinho muito grande por vocês, na igreja e na escola, prezando pela integridade, pelo viver social, por uma coisa que não vai vocês de maneira alguma ser violados e ter uma integridade jogada por chão. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham em mente que vocês têm uma preciosidade muito grande diante de Deus e que deve ser preservada. É sexo, são drogas, todo tipo de violação vem, mas mantenham firmes na presença do Senhor. Que Deus abençoe.